Muito boa tarde para toda a nossa Irmandade querida. Estamos dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, iluminando os nossos passos. Então, vamos dar prosseguimento. Nós estamos no capítulo 9, continuação dos anjos guardiães, desses espíritos protetores simpáticos que nos amam, que nos orientam em nossa jornada pelo mundo terreno. Então, pessoal, no livro dos Espíritos, que nós estamos dando continuidade, e que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós vamos concluir este longo capítulo que trata de anjos guardiões, ou guardiães, que tanto faz um como o outro. Pergunta 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-las no bom caminho? Quer dizer, nos dois lados, não é? De um lado, para levar a pessoa para o erro, para a perdição, e de outro lado, os espíritos, ou as pessoas que querem o bem, querem ajudar. E respondem os espíritos superiores que presidiam os trabalhos de Kardec. Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece ser irresistível. É verdade, meus irmãos, isso acontece porque muitas pessoas têm facilidade para serem suscetíveis ao estímulo para alguma coisa boa ou má. Então, quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, aqui, pessoal, nós entramos no livro dos médiuns, não é? No livro dos médiuns, nós aprendemos que os espíritos inferiores procuram, de alguma forma, obsidiar os seres viventes no plano material, muitas vezes com o propósito de vingança, porque em passado recente esse que está encarnado fez algum mal para aquele outro que acabou desencarnando e que lá do outro lado, por ser imperfeito, ele vota ódio àquele que aqui ficou, procurando, então, de alguma forma, obsidiá-lo, isto é prejudicá-lo nas suas atividades materiais ou espirituais, sendo que Deus ele permite que isso aconteça para quê? Para experimentarmos, porque aquela pessoa que tem boa vontade, que estuda, que conhece religião, qualquer religião que esteja voltado efetivamente para Deus, para nosso Mestre Jesus, dificilmente os espíritos obsessores conseguem tirar alguma vantagem do seu poder espiritual para o mal. Portanto, se Deus permite que isso aconteça, é para experimentar aquele que está sendo obsidiado, para que através da prece, para que através dos bons sentimentos, porque esta é a única forma de afastar um espírito obsessor. Nós vemos aqui no exemplo, aqui que nós estamos mostrando, o espírito obsessor tentando levar o homem ao vício da embriaguez. Ele suscita na mente da pessoa que ele continue, às vezes uma bebida social, mas ele vai estimulando para que ele beba cada vez mais, e ele acaba se tornando um ébrio, prejudicando a si, a família, que a coisa mais triste que existe é o indivíduo embriagado dentro de uma família.
Então, se Deus permite isso, é para nos experimentar. Tomemos cuidado, não nos deixemos avassalar por essa classe de espíritos. E na pergunta 516, quis saber Kardec se o nosso bom e o nosso mau gênio, ou seja, o espírito protetor para o bem ou para o mal, poderiam encarnar-se. Veja bem, eles estão lá do outro lado da vida, no plano espiritual, mas esses gênios, bom ou mal, se eles poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta, ou seja, esses espíritos que querem nos ajudar ou nos maltratar, se eles poderiam encarnar para ajudar aqueles outros que estão encarnados também. E os espíritos então ensinam o seguinte: isso acontece algumas vezes, mas não é regra geral. Pode acontecer uma vez ou outra, mas frequentemente, esta sim é a regra, também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, eles transferem lá no mundo espiritual para que outros seres encarnados, outras pessoas de bem, que amam, que querem ajudar, eles transferem esse compromisso para essas pessoas, tanto para o bem como para o mal. Portanto, muito cuidado devemos ter e devemos sempre manter contato amoroso, querido com o nosso anjo guardião que nos ama e que está sempre ao nosso lado a nos orientar. Isso que é muito importante. E na pergunta 517, pergunta Kardec se há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la. E os espíritos então ensinam que alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Isso não existe. O que existe efetivamente é que esses espíritos bondosos, eles se unem para ajudar uma família, não é? Orientando para que procedam no bem, para que trabalhem, para que amem, se respeitem dentro do lar, mas não para protetores do orgulho das raças, por exemplo, para proteger uma determinada raça. Isso não existe, porque nessa raça, não é? Qualquer que seja, branca, negra, vermelha, amarela, não. Aí não. Aí cada qual, não é, individualmente e também no sentido coletivo, quando se trata de família, para juntos trabalharem e evoluírem. É assim que tem que ser. E vamos prosseguir com a pergunta 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Olha, pessoal, por motivo particular, não. Nós não podemos, por exemplo, fazer uma reunião para um motivo particular que não seja de interesse. Ah, para que aquela pessoa possa comprar um carro. Não. Os motivos sempre são para pedir saúde, bem-estar, amor e carinho. Então, responde aos espíritos que vão de preferência onde estão os seus semelhantes, porque é verdade, semelhante atrai semelhante, é uma lei. Porque quem é bom atrai o bom e quem é mau atrai o mal.
Portanto, essa união de pensamentos pelos semelhantes, porque nesses lugares eles podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. Então, quando nós atraímos os semelhantes, os amigos queridos, eles ficam satisfeitos porque sabem que serão atendidos naquilo que eles querem transferir, ajuda para o seu assistido. O homem, ele atrai os espíritos em razão de suas tendências. É claro, quem tendência para o bem, para o respeito, para a dignidade, para o trabalho, ele atrai espíritos dessa categoria, que também tem, assim, por similitude, não é? Os mesmos interesses morais e espirituais. Então, é, tudo isso constitui um todo coletivo como uma sociedade ou um povo, que toda essa sociedade, esse povo tem que estar unidos para o trabalho, porque senão há desagregação. Se num determinado povo ninguém quer trabalhar, vem a decadência moral, material. Então, há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o seu caráter e as paixões que os dominam. É verdade, se a gente retornar no tempo de Moisés, por exemplo, havia um espírito que protegia o povo. Protegia no sentido de orientá-lo, que era Javé ou Jeová. Esse era um espírito protetor que foi designado por Deus, não é, para orientar o povo hebreu daquela época para que pudessem se constituir em nação organizada, como de fato veio a acontecer mais tarde. Portanto, os espíritos imperfeitos, eles se afastam dos que os repelem. É claro, se um espírito imperfeito pretende atuar negativamente em nós, pela prece nós vamos repeli-los. E disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira que outros podem insuflar-lhes as más paixões. E quanto a isso, não há dúvida, pessoal. Se nós queremos viver felizes, alegres, temos que trabalhar no sentido moral, espiritual e no sentido material. Porque não adianta trabalhar materialmente, mas espiritualmente estar desligado das coisas. Nós temos que dividir o tempo no trabalho material, mas também temos que nos espiritualizar. Isso é correto. Então, da mesma maneira, não é? Que outros podem insuflar nas más paixões. Por quê? O indivíduo preguiçoso, que não trabalha, ele já está atraindo espíritos preguiçosos, que vão insuflar na mente dessas pessoas, estimulando a preguiça, ficar de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça de boa, e não vai acontecer. Seguindo, na pergunta 519, quis saber Kardec se as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, por exemplo, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Respondem os espíritos, sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Nós já vimos o exemplo, nós vimos o exemplo de Moisés, que teve
ajuda a ele e ao povo hebreu daquela época orientação. E no caso presente, aqui, no momento contemporâneo, nós temos Jesus, nosso mestre querido, que veio para acelerar o progresso de nossa humanidade, transmitindo para nós noções de bem-amar, noções de respeito para com o próximo, né? De manter vibrações junto à espiritualidade, através da prece, e assim nós vamos progredindo. Foi por isso que nós colocamos aqui essa mensagem tão linda do nosso querido Chico Xavier, intitulada Momentos. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos, momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Uma bênção de mensagem curta do nosso Chico Xavier. E para finalizar, vamos à nossa mensagem evangélica. Sempre ao final de nossos trabalhos, nós queremos transmitir para todos essas mensagens preciosas do nosso querido Chico Xavier. Vejam que bela mensagem positiva. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. De 3 normas de conduta jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos-ão invariavelmente em rumo certo: ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar e destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade e a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre 3 abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e, finalmente, amar-nos uns aos outros. Mensagem do nosso querido Chico Xavier. Portanto, prestemos atenção nessa mensagem, procurando seguir aqui essa orientação. Assim nós terminamos o nosso trabalho desta tarde de quarta-feira. Agradeço a atenção de todos vocês. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, que se chama Rua Espiritismo, no YouTube. Temos muitas e muitas passagens. E, se possível, compartilhem também com outras pessoas, né? Porque o nosso objetivo é expandir a doutrina espírita e os seus ensinamentos, porque isso é muito importante. Procedendo assim, nós estamos procedendo no bem. Então, muito obrigado por tudo. Fique na paz de Jesus e nos encontraremos oportunamente. Muito obrigado por tudo, meus queridos e minhas queridas.